Graça e paz, amados irmãos. Mais uma segunda-feira estamos juntos aqui para poder novamente estudar a palavra de Deus, né? Estamos aí fazendo o estudo bíblico de João, o livro de João. Então tem sido maravilhoso o estudo e todas as segundas-feiras nós temos tido a oportunidade de estudar esse livro maravilhoso. Amém? Vamos orar para iniciar. Enquanto isso, o pastor Jeff já deve estar enviando os links e se preparando para estar conosco. Amém? Senhor, em nome de Jesus, queremos te louvar, te engrandecer, dizer o quanto te amamos, Senhor. Somos gratos por tudo e que nessa noite, mais uma vez, o Senhor nos ilumine, fale conosco, ministre o nosso coração e seja sempre a glória ao Senhor e que possamos ser edificados cada vez mais com a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Muito bem. Você que está chegando aí ao estudo bíblico do livro de João, pega aí sua Bíblia em João e esteja com a gente. Estamos no capítulo 1. Capítulo 1, o pastor Def está chegando aí já. Já deve estar aí quase conosco já nesse tempinho maravilhoso. Vinícius, seja bem-vindo. Amém? Nessa noite de segunda-feira, onde nós podemos estudar a palavra de Deus. Isso é bom demais, né? Isso é gostoso demais, né? Um tempo bom, tempo de estudo da palavra. Isso é maravilhoso, amém? Então, se você está chegando, aí a gente tem feito o estudo, tem deixado gravado, sempre ali no canal da igreja Comunidade Rio de Vida em Jundiaí. Procure ali, acesse a gente, se você puder, se inscreva no nosso canal, queremos atingir o maior número de pessoas com a palavra de Deus, simples e ao mesmo tempo profunda, como sempre é a palavra de Deus, né? Nós não queremos mais nada, somente isso, a simplicidade e ao mesmo tempo a profundidade, né, desta palavra maravilhosa. Então inscreva-se, esteja conosco, estamos reunindo aqui em Jundiaí ainda presencial só aos domingos e você pode estar conosco também aos domingos na Carlos Gomes, número 260, na Ponte São João. Nós temos Pirituba, São Mateus, no bairro do Bom Retiro. Estamos ali juntos. Vem estar com a gente. Nas outras igrejas aí já está tendo culto já dia de semana. Pirituba tem culto dia de semana, baseado. Nas outras igrejas aí, Campo Limpo já tem culto na quarta-feira. Nós ainda estamos só com culto no domingo. E está sendo bênção, um após o outro. Você é nosso convidado para estar conosco, amém? Boa noite, paz de Cristo, meu amigo. Paz, queridão. Você não sabe o que o celular fez aqui. Imagino. Ele resolveu atualizar o Facebook. Bem agora, né? Agora, nessa hora. Aí ele fica rodando lá, né? Que tem aquela rodinha que faz assim para poder entrar. E eu falei, meu Deus do céu. O Alberto chegou, paz, é o presbítero Alberto. Não consegui entrar ao vivo hoje, não. Só acontece quando a gente vai mexer. É a grande realidade, viu? Tá bom. Ai. Você está bem? Está todo mundo bem? Eu sei que a Mônica não está muito bem, mas vai melhorar lá, em nome de Jesus. Ministrou louvor ontem, né? Ela cansa muito. Acaba ficando cansada, né? Muito bom. Desgota facilmente, né? Sim. Infelizmente, é a verdade. Estamos aí, né, Jeff?
Firme na rocha. Dia 29 você vai estar aqui com a gente, né? Amém. E mandei uma data aí, se o Isaac puder estar, senão a gente troca a data, não esqueci Essa de data falar. ele está disponível, sim. Então Eu tá só bom. ainda não falei com ele. Eu já mandei para ele também. Sei que, Já? Tá bom, já. Menos agora a gente já trata direto com o pastor que a gente vai convidar, né? Rapaz, com certeza. Então o Isaac estará conosco, o pastor Isaac estará conosco dia 15 de novembro. Ele não está preocupado com esse negócio de pastor Isaac, não. Eu sei disso, mas é bom honrar a vida dele porque ele tem sido uma bênção na nossa vida. Amém? Amém. Então vamos lá, meu amado. Nós estamos em João, capítulo 1. Nós já passamos do versículo 29. Olha, aqui está marcado que nós vamos acabar hoje. Não, peraí. Não, a gente não chegou ainda nos primeiros, no 35 a gente não chegou não, porque você estava terminando o 34 falando sobre o batismo, aí você explicou sobre o batismo de João e o que foi diferente do batismo de Cristo. No meu nós estamos nos versículos aqui para terminar do 30 ao 34, correto? Correto, isso. É isso mesmo. Eu faço uma marca aqui quando a gente... Eu marquei aqui, o meu último que eu marquei foi 29, é isso mesmo. E a gente... agora vai falar sobre o batismo. Agora vamos falar um pouquinho sobre essa questão aí dos últimos versículos, né? Eu estou aqui passando os links para as igrejas. Eu tô vendo, eu percebi. Não, é que o capítulo 1 vai até os 50, 51. Você falou que ele estava terminando. Eu falei, nossa, eu estava terminando o 34. Que depois do 34, aí sim vem os primeiros discípulos, né? Que é o subtítulo. Mas a gente não chegou ainda, não. Não chegamos aí. Não devemos começar isso hoje, não. Acho que nós vamos ficar só nessa parte desses últimos versículos. Amém. Para que possamos encerrar essa parte, né? A gente pode até voltar e fazer um encerramento aí. No versículo 30, tá aberto aí? Tá. Quer ler para nós? Este é aquele a quem a me referi, quando disse, vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Leu só o 30 ou vou até o 34? Não, só o 30 agora. Tá. Só o 30 agora. Tá bom. Então, ele começa dizendo, este é aquele a quem eu me referi. Então, ele estava referindo, né, anteriormente, né, quando ele fala, explicando que ele não é profeta, ele não é Elias, né? Ele não é o Cristo, mas havia alguém que já estava no meio deles, ele fala, né? Ele diz. Então aqui ele diz, olha, quem eu me referi, né? Quando eu disse, vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim, né? Agora, nós sabemos que João Batista nasceu antes de Jesus, né? Lucas capítulo 1 deixa isso claro para nós. No entanto, ele tinha entendimento e compreensão que Jesus já era antes da fundação do mundo, né? Então, o que ele está dizendo aí, o que ele está expressando aí, é exatamente isso. Olha, ele diz que ele já existia antes de mim, ele está falando da pré-existência eterna de Jesus. Amém. Né? E João sabia que Jesus era eterno e que Jesus era Deus. Ele tinha certeza sobre isso, não tinha dúvida nenhuma sobre isso. E é esse testemunho que ele está dando aqui. Agora, interessante nesse versículo, Rubão, aqui, que as pessoas muitas vezes não têm esse conhecimento, é o fato aqui do termo grego
que é aner, né? Que é usado para a palavra homem. Em muitos lugares, quando nós estamos lendo em grego, né, o Novo Testamento, a palavra, quando aparece homem, ela é a palavra antropos, né? Que é um nome genérico para macho e fêmea. Sim. Né? É para os seres humanos. No entanto, neste caso aqui, é determinado um homem aner, né? Aner, que é o homem mesmo, macho. Né? Machochote. Sim. Né? E é interessante porque até então não está sendo usado essa expressão. Mas quando chega na hora de falar que depois de mim, né, vem depois de mim um homem que é superior a mim, né, ele está dizendo aqui em relação dele ser homem e não ser mulher, dizendo que Jesus é homem. Amém. Né? E é interessante a gente denotar isso, porque muitas vezes a palavra homem é usada, e muitas vezes até nas escritas, eu faço questão de, quando eu escrevo qualquer artigo, qualquer coisa, de dizer que quando é homem, quando é mulher, mas quando é seres humanos, eu coloco seres humanos, os humanos, né? Para não ficar aquela coisa assim, será que ele está falando de homem, do ser macho, ou ele está falando do homem genérico, né? E aqui, João Batista, ao responder, e João, ao relatar, faz questão de colocar esta palavra, né? De introduzir aqui essa palavra. Interessante, hein? Certinho? Né? Então é interessante aí. Interessante. E interessante nesse versículo é que ele já existia, já era preexistente, mesmo antes da fundação do mundo. Aí nós chegamos nos próximos versículos. Se você quiser ler, nós podemos ler o 31, 32 e 33. Tá. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Amém? Amém. Interessante o texto, né? Muito. Deus deu um sinal para João Batista de como ele iria reconhecer o Messias. Ele ia reconhecer aquele que viesse até ele e que o Espírito descesse e permanecesse com ele, né? Então ele seria aquele sobre quem o Espírito Santo desceu do céu. João foi uma testemunha confiável a respeito de Jesus, porque ele tinha as evidências confirmadoras de Deus. Deus falou: quando você vê isso acontecer, você vai saber que é ele. Deixando claro para nós uma coisa aqui, Rubem, é que Jesus não precisava do Espírito vir sobre ele. Mas era o sinal. Jesus não recebeu nada extra. Sim, mas era necessário por causa de João Batista, né? Exatamente. Então, ele não recebeu nada no seu batismo com João Batista. Ele não recebeu perdão de pecado, ele não recebeu o Espírito Santo. Ele fez só pro forma mesmo, né? Ele fez ali uma demonstração de que nós devemos ser batizados para perdão dos pecados e receber o Espírito Santo. Isso. Onde vai se tornar o batismo do Espírito Santo, o batismo do Novo Testamento. Sim. Né? Que a gente vê em Atos, no capítulo 2, no dia de Pentecostes. Quando perguntaram o que faremos. Então agora vocês que creem, arrependa, seja batizado para receber o perdão dos pecados e a morada do Espírito Santo. Então aqui nós estamos vendo a demonstração do que seria, né? Daí em diante. Mas
temos que deixar bem claro que Jesus não recebeu nada aqui. O Espírito desceu sobre ele e permaneceu com ele, mas ele não precisava. Porque quando ele estava com 12 anos ministrando lá no templo e explicando as escrituras todas, ele sabia elas todas. Isso é uma grande revelação, hein, Jeff? Porque tem muitas pessoas que acreditam que o ministério de Jesus, ele começa depois do batismo dele, né? Porque todas as pessoas, na verdade, elas iniciam a sua vida cristã, praticamente o primeiro passo, né? Não é que inicia, mas o primeiro passo é o batismo, né? Mas, na verdade, era só para que João Batista o reconhecesse, porque naquela época existia muitos que se diziam o Cristo, né, Jeff? Exatamente. Teve vários que apareceram. Então, ele tinha um sinal para ele ver e ele reconhecer, né? João Batista. Glória a Deus, hein? Ele precisava de um sinal, né? Ele só viu visivelmente o que já existia invisivelmente. É verdade. Desde a concepção, desde o nascimento, desde a eternidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo andam juntos. Não tem... Então nós temos que tomar cuidado. É verdade que ele é conhecido como Jesus de Nazaré, e a partir do batismo, quando o Espírito vem, é conhecido o Cristo, porque ele é reconhecido como o Messias, o Cristós, aquele que é ungido, né? Porque Messias, Cristos e unção é tudo a mesma coisa, a mesma palavra em 3 línguas diferentes, né? Então ele passa a ser reconhecido como tal, mas não é que ele passou a ser. Ele já era. E assim, Jeff, sempre foi. Se todo mundo entender um pouco que Jesus, por exemplo, Jesus é primo de João Batista. Eles já se conheciam, mas a revelação do Cristo vem agora, nesse momento. Então, teria que ter um sinal mesmo. Ele só vai entender que esse é o Messias por causa disso. Ele precisava deste sinal para que ele fosse testemunha. Ótimo isso, maravilhoso. Então, assim, temos que tomar muito cuidado, porque tem muitas doutrinas, muitas teorias, né? Que as pessoas criam em cima do batismo de Jesus, da descida do Espírito Santo, né? Onde tem várias seitas que querem colocar que Jesus, até o dia do batismo, até chegar ao Espírito Santo, ele era uma pessoa normal. E aí desceu o Espírito Santo, então ele foi... ele serviu como cavalo do Espírito Santo, né? Ele serviu como o corpo que carrega o Espírito Santo para poder fazer a obra. Misericórdia, né? É porque... Mas é verdade. Mas eu creio que é por conta de que dos 12, 13 anos de Jesus até esse momento, até os 33, não se tem narrativas dele. Então, os pessoal começam a fazer suposições que não tem base nenhuma na Bíblia, não é verdade? Exatamente. Mas ele tinha total conhecimento da palavra e ensinava com autoridade como ninguém com 12 anos de idade. Né? Mas as pessoas ainda acham que só vai se acontecer realmente do Cristo ser revelado, na verdade não revelado, né? Eu acho que, na verdade, muitos creem que Jesus só começa a ter ministério a partir do batismo. E não é verdade, porque o ministério dele começa aos 12 anos, eu acho que desde quando ele nasceu já começou, porque ele é o cordeiro, né? Desde que ele nasceu, ele já nasceu já com o ministério, né? É que o pessoal fica muito nas coisas visíveis, humanas, né? Exatamente. E ele fala aqui, olha, eu tive convicção que é esse por causa desse sinal que haviam me falado, para que eu soubesse, né? E ele diz que aqueles sobre quem você vira o Espírito Santo descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então, se a purificação com água estava associada ao ministério de João, que era um batismo para perdão,
concessão do Espírito Santo, ela é reservada para quem é maior do que João, para Jesus Cristo. Amém. Só Jesus pode conceder o Espírito Santo. É verdade. É verdade. Então, aonde nós vemos aqui o fato de que o Espírito Santo foi concedido, né? E é concedido para mim e para você hoje por causa do sacrifício de Jesus. Amém. Porque Ele é o único que pode nos permitir que tenhamos isso. A presença do Espírito Santo, né? Aleluia. O batismo do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo. Amém. Ser usado pelo Espírito Santo. Amém. Amém. Então, são coisas que nós precisamos notar e entender, né? No texto, entendendo que João Batista reconhecia Jesus como maior, sim, né? Superior, que João Batista reconhecia Jesus como pré-existente, eterno, que ele reconhece ele como homem, ser macho, né? As pessoas falam assim, me perguntam de vez em quando, Deus se importa de ser chamado de mulher, já que ele é espírito? Eu digo para eles assim, a resposta muito simples. Se fosse da vontade dele de ser chamado de mãe e não de pai, ele teria se denominado tal. E não haveria problema nenhum. Aí eles falam, olha, mas naquele tempo a cultura era machista. Aí você limita a Deus a uma cultura, né? Então, se Deus quisesse que fosse diferente a situação do pai ou do filho, né? Não ser macho, né? Ser tratado como homem, ele teria feito mesmo. Deus é Deus. Amém. Amém? Amém. Então, ele só reconheceu porque quem mandou ele batizar com água para arrependimento, perdão, falou que quando viesse aquele que descesse e permanecesse o Espírito, seria ele reconheceu por causa disso. E esse no qual aconteceu isso, ele é o que batiza com o Espírito Santo. É por causa dele que eu e você temos o Espírito Santo habitando em nós. Amém. Né? Ele, por causa de Jesus, né? E nenhuma outra pessoa ou outro acontecimento. Sim. E aí ele fala aqui, eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Amém. Essa expressão é muito importante, né? Porque o testemunho solene de João Batista foi que Jesus é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus no sentido mostrado em João capítulo 1, versículo 18, aquele que declara perfeitamente a natureza e a personalidade de Deus o Pai. Se quiser ler o versículo 18 de novo, para nós. 18? Amém. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Amém. Então, quem tornou conhecido? O Pai aí, né? Então, porque ele é o unigênito. Unigênito significa único. Único. Né? A palavra unigênito. Então, nós vemos aí que João Batista está deixando aqui claro, mais uma vez, chamando ele Filho de Deus, uma coisa que os judeus têm dificuldade até os dias de hoje de aceitar que o pai tenha um filho, né? Então, é uma perfeita natureza, é da mesma essência, tem a mesma personalidade, tem a personalidade de ser Deus, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Né? Ele estava fazendo uma declaração aí para aquela turma que estava interrogando ele, que deixou ele de cabelo em pé. Que ele, de repente, declara que Deus tem um filho, né? Então, o Evangelho de João enfatiza o papel de João como testemunha, né? E não como batizador. João Batista, né? Exatamente. Ele é a grande testemunha de que Jesus é o Cristo. Amém. Isso que está sendo enfatizado. Porque muitas vezes, na nossa mentalidade, nós temos
ficamos em nós o João Batista, aquele que batiza. Não é isso que... Esse não é o foco do Evangelho. Né? O João, o escritor, o Evangelho de João, o discípulo amado João, que está escrevendo o livro, né, o Evangelho de João, o foco dele aqui é o papel de testemunha que João Batista teve. Sim. De testemunhar que Jesus era aquele que batiza com o Espírito Santo, que Jesus é aquele que ele viu descer o Espírito sobre ele e permanecer. Exatamente. Amém. Então, Ele deixa bem claro, né? Eu gostei tanto desse aí, gravei muito isso, que João Batista, ele vem declarar quem ele não é, né? Exatamente. Ele não é o Messias, ele não é que batiza com o Espírito Santo, né? Ele é o percussor, ele veio, ele é o testemunho vivo, né? Um privilegiado, né? Ele foi privilegiado por Deus de poder reconhecer o ungido de Deus. Nossa, é tremendo, né? E pronto para morrer por isso. E pronto para morrer por isso, né? Porque ele pagou um preço mesmo, né? Mas ele tinha muito claro, né, Jeff? Isso é muito gostoso de aprender, porque quando você tem bem claro, esses dias eu estava conversando com o irmão falando sobre isso, quando você tem bem claro o seu chamado, muitas vezes as distrações tentam, né, e elas muitas vezes conseguem tirar você do foco. Eu ontem mesmo falando para a igreja que as distrações, o que tem acontecido esse tempo, tem acontecido muitas declarações que são distrações para nós deixarmos de pregar o evangelho, de ganhar almas para Jesus, de visitar famílias, de cuidar de pessoas. E essas distrações desviam as pessoas que têm um chamado específico para fazer algumas coisas específicas, como João Batista. Mas João Batista entendeu e em nenhum momento ele desviou, né, para a direita ou para a esquerda. Ele ficou firme nas suas declarações, né? Aqui a gente leu até o 34, ele deixa firme as suas declarações que Deus já existia lá na eternidade, que Jesus também, que ele era somente aquele que vinha anunciar, que eles podiam até não acreditar. Ele batizava para preparar as pessoas, logo vocês terão que ser batizados, vocês terão que se arrepender. Então ele fez tudo isso e não perdeu o seu foco. Eu creio que é isso que hoje eu tenho lutado muito para não perder o meu foco, Jeff. O meu chamado específico, né? Abraçar muitas coisas e acaba não fazendo o que deve ser feito, né? Exatamente. Então ele está aqui sendo uma testemunha, porque testemunha dá testemunho não do que eles acham. Você, quando testemunha alguma coisa, é uma coisa que você experimentou, você viveu, você vivenciou, né? É algo que enforça, né? Estabelece a verdade. E é isso que ele está fazendo. Ele está dando esse testemunho de tal forma que ele tá colocando a vida dele na linha, ele está colocando uma situação de perseguição sobre ele, inclusive, por declarar isso. Ao chamá-lo ele de filho de Deus, João Batista fala de algo nítido. Ele quer dizer nada menos do que a doutrina cristã completa de que o homem Jesus é também o Filho eterno de Deus Pai eterno, coigual e coeterno. E ele está deixando isso claro para eles, né? Então isso é muito bom. E João, ele era uma testemunha confiável e sabia quem era Jesus por causa do que viu com seus próprios olhos. Amém. Eu não ouvi falar. Aquele que me mandou batizar disse que aquele no qual o Espírito descer e ficar, esse é o Filho de Deus. Amém.
esse batiza com o Espírito Santo, né? E ele deixa isso claro, ele é uma testemunha, ele não é um batizador, né? A gente foca muito no nome João Batista, né? Porque se faz uma distinção entre o discípulo João, né? Isso. E o João Batista que estava batizando. Então a gente faz essa forma, usa essa expressão, mas o grande foco aqui é que João Batista é a grande testemunha de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Amém. Que Jesus Cristo é o Messias. Que Jesus Cristo veio para tirar o pecado do mundo. Que Jesus Cristo é o que batiza com o Espírito Santo. Que Jesus Cristo é eterno, pré-existente. Que Jesus Cristo é e pronto, acabou. Ele é. Amém, amém. É verdade, então, né? Eu vi e testifico, né, que este é o Filho de Deus. Amém. E é interessante, Jeff, a expressão aqui também que descer e permanecer, né? Porque até então é isso que vai acontecer conosco, na verdade, né? O Espírito Santo permanece em nós, né? Que até então não tinha isso. São algumas palavras. Eu creio que se a gente estiver atento a algumas coisas, a gente começa a entender realmente o que acontece conosco, porque hoje o Espírito Santo, quando nós somos batizados, quando nós cremos, nos arrependemos, somos batizados, recebemos o Espírito Santo como namorada, né? A morada do Espírito Santo, e ele permanece em nós. Permanece em nós. Então, essa palavra aqui, permanecer, tem algo muito interessante apontando para o que vai acontecer a partir deste momento, né? Que até então, exatamente. Que até então não podia. O Espírito Santo, quer dizer, não que não podia, o Espírito Santo não permanecia, né? Permanecia. Ele vinha e usava a pessoa, né? Ele vinha e fazia algo, né? De repente, agora ele vem para permanecer, né? E mostrando aí já o exemplo para nós de que nós estaríamos recebendo esse mesmo batismo para perdão dos pecados e o presente e o dom do Espírito Santo, tornar morada do Espírito Santo, ser batizado com o Espírito Santo, né? Então, assim, muitas vezes lê esse texto e não presta atenção no detalhe, né, dele permanecer em nós. E permanecer, Jeff, por exemplo, muitas pessoas têm essa dúvida, né? Se o Espírito Santo ele sai da gente quando a gente peca, na verdade, né? Mas se a Bíblia ensina que permanece, na verdade não é que ele sai, é que a gente, ao invés de estar alimentando o nosso espírito, estamos alimentando a nossa carne, né? Mas ele continua lá, né, Jeff? Mas o foco aí, você vê que o foco virou o pecado e não a graça. Amém. Quando eu vou achar que porque eu cometi um pecado, o Espírito Santo vai sair de mim. É isso mesmo. Um fato é eu cometer um pecado, outro fato é eu viver em pecado, outro fato é eu estar em pecado e lutando para sair do pecado. E sem o Espírito Santo eu não vou conseguir. Se ele sai, então como é que eu volto? Isso. Com a presença de Deus. Ele que me ajuda, então, né? Eu acho que quando as pessoas falam em metanoia, mudança de mente, né, o que Paulo diz, o segredo que ele dá é nós mudarmos o foco de focarmos no pecado e focarmos na graça. Amém. Para eu sair do pecado. Amém. Né? Porque se eu ficar lutando para eu vencer o pecado e achando que eu sou salvo pelos meus méritos, se eu conseguir ficar perfeito, eu vou desistir. Eu já tinha desistido já. Faz tempo. Agora, quando eu olho para a graça e eu vejo, pô, fiz caca de novo, mas a graça, ela fica super abundante, superabunda, né? A palavra e que diante dos meus pecados, porque cobre todos eles uma vez que eu arrependo e peço perdão, né? Então, por isso que, por exemplo,
a orientação na ceia não é deixar de tomar, a orientação na ceia é se examinar. Examinar a si mesmo, examinar como está o corpo de Cristo, como que eu estou no corpo de Cristo, e tomar. Tomar arrependido, lutando para não cometer mais. Isso. Para eu fortalecer. Fortalecer, é isso mesmo. Né? Essa doutrina aí, que algumas pessoas ensinam, de que eu pequei, perdi a salvação e agora tem que ser salvo de novo, né? Chama-se toque religioso na psicologia. E tem muito crente com essa doença nos psiquiatras, nos psicólogos, tentando tratar esse toque religioso. Porque toda vez que eles pecam, eles entram em crise, achando que se Jesus voltar, eles morrer naquele minuto, eles vão para o inferno. Se for assim, não existe graça. É verdade. Né? Então, assim, não é porque toda vez que eu peço perdão, a graça cobre meu pecado, que eu vou pecar mais, Paulo diz. Não, muito pelo Como contrário. Paulo Vamos diz, brincar. Com Deus não se zomba. Isso. Né? De Deus não se zomba, ele diz. Mas se nós vivermos nessa noia aí, nessa loucura, né? De que eu acho que toda vez que eu cometo, faço alguma coisa, eu estou lutando, tenho sentimentos, tenho emoções, pensamentos, isso, aquilo, outro. Toda vez que eu faço uma caca, eu perco minha salvação e eu tenho que reganhar a minha salvação, porque eu me tornei santo, eu sou santificado por causa de Cristo. Sim. Né? Se nós formos olhar a ceia do Senhor, quem nos faz digno não sou eu, não é você. Quem nos faz digno é o sacrifício de Jesus para tomar. Então ninguém nunca ia poder tomar. E por isso que nós não temos... Na hora da ceia, por mais que se arrependa, é digno de participar dela. A gente não tem parâmetro para negar. Nós não temos lá o ceiômetro, né? Dependendo do seu grau de pecado, todos temos pecados, estamos lutando contra o pecado. Então, a ceia está nos fortalecendo. Se essa semana eu roubei, então eu vou confessar o meu pecado, vou me arrepender, vou tomar ceia, e essa próxima semana eu não vou roubar. Eu vou fazer de tudo para não roubar, né? Então, vou lutar para não cometer de novo. Para não cometer novamente, né? Porque mas se eu cometi, então, eu tendo confessado Jesus e tudo, a Bíblia diz que roubava não rouba mais, que adulterava não adultera mais e tal e tal. E é verdade, nós devemos buscar a não fazer mais. Isso. E a luta é exatamente essa. Agora, eu só vou conseguir vencer na hora que eu parar de focar no pecado, na lei. Por isso que Paulo fala, a lei condena a gente. Se a lei fosse boa para salvar, ela tinha salvado todo mundo no Antigo Testamento. Jesus não precisava vir. Alguém teve que pagar um preço por nós para a gente conseguir ser salvo. Isso mesmo. Então, ninguém seria. Né? Então, enquanto eu estou procurando ser salvo pelos meus méritos, eu estou cometendo um pecado de achar que eu, algum dia, vou ter mérito de ser salvo. Esse é o problema. Que chama graça. Né? É uma dádiva imerecida. Imerecida. Ninguém merece. Não tem um santo homem, uma santa mulher na face da terra que mereça a salvação. É verdade. Não existe. Somos salvos pela graça. É verdade. E aí, por isso, Rubão, que eu falo, há 200 anos que você me conhece, tem tudo isso já, eu falo que só por causa disso a gente já tinha que dar gargalhada o dia todo. É verdade, isso mesmo. Por isso, Jeff, eu falo das distrações. As distrações faz com que a gente foque no pecado. E aí, eu creio que isso tem acontecido desde a época de Cristo, mesmo que Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 6, no versículo 11, ele fala, assim foram alguns de vocês. Os pecados estavam lá atrás, né? No 9 e no 10, ele fala de vários pecados. Ele aí fala, assim foram alguns de vocês, mas agora vocês são lavados, santificados e justificados. Quer dizer, para de focar no pecado, porque a obra está completa em você. A única forma que eu vou conseguir
parar de pensar nas coisas se eu encher o espaço que eu estou pensando com outras. Sim. Então eu vou pensar na graça, vou Com pensar certeza. no perdão dos pecados, É isso. vou pensar nas coisas do alto. Por isso que ele fala, pense nas coisas do alto. É. Então eu sempre. As coisas aqui são passageiras, né? E as distrações aí têm afastado a gente de Jesus, tem afastado a gente da obra, tem afastado muitos irmãos de fazer o que tem que ser feito. E outro dia, até um tempo atrás, você falou que muitas vezes você fica triste porque a igreja deveria estar fazendo muito mais, né? E realmente não tem feito porque essas distrações faz a gente olhar para o pecado. Então, olha, o fulano falou tal coisa, então vamos massacrar aquele fulano. O outro fulano assinou tal decreto, vamos massacrar ele. Ao invés da gente focar vamos disciplinar, colocar no banco. Ao invés da gente focar naquilo que a gente tem que fazer, que é ganhar almas, que é ensinar, que é amar, exatamente, que é cuidar. Aí a gente não tem tempo, né, levantar o caído. A gente não tem tempo para isso. Exatamente. Infelizmente. Porque a gente fica fazendo um papel que não é nosso. Não é nosso. O papel de julgar. Não é nosso, né? O papel nosso é que se o irmão caiu, levantar ele. Levanta ele, isso. Se o irmão pecou contra mim, eu ir lá conversar com ele para reconciliar. Isso, Mateus 18 nele. Não é isso. Não é para guardar mágoa. Você sempre ensinou isso. Vai lá pessoalmente e trata do assunto. E acabou, morreu. Morreu Bahia. Não é? Vamos para frente, exatamente, né? Vamos para frente. Exatamente. Glória a Deus, gente. Mas a igreja, ela perde muito em querer julgar, querer disciplinar, querer tratar as pessoas como se a gente fosse já perfeito e eles são os pecadores, né? Enquanto ninguém é. Eu falo para os alunos no seminário que se dependesse de mim, eu não entrava no céu. É pela graça. Só vou entrar lá pela graça. Porque... Amém. Eu espero também entrar por causa da graça. Não, eu tenho certeza. Aleluia. Né? Eu vou entrar pela graça. Eu não duvido da graça de Deus, não. Eu também não. Eu também não. Eu creio. Ele não diz lá quem crê e for batizado será salvo? Isso mesmo. Eu creio assim também. Mérito. Eu creio e fui batizado. E sou salvo. Estou lutando para errar menos. Eu posso realizar algumas coisas, pensar, agir algumas coisas que não são bíblicas. E está errado. E eu preciso arrepender e pedir perdão. Eu não posso continuar vivendo nisso e achar que isso é normal. Porque isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo fala para mim, isso não está certo. Né? Então eu preciso me acertar. Agora, dúvida da minha salvação não tem nenhuma. Amém. Não é meu mérito. Amém. Foi conquistado por ele. Lá na cruz do Calvário. Lá na cruz. Olha lá. Santificados, justificados, salvos pela graça. Então, olha lá, tamo junto, vamos pela graça. Pela graça. Alberto. Tamo junto. Caminho, não, meu irmão. Alberto, tamo junto até a eternidade. Coloca aí. Isso não dá espaço para malandragem. Isso mesmo. Entendeu? Porque tem gente que quando você fala isso, caralho, então né, não é isso. Né? No entanto, eu não posso viver nessa noia, nessa loucura que eu falei um palavrão, não vou pro inferno. Eu pensei não sei o que, eu vou pro inferno. Pelo amor de Deus. Isso não é graça. Né? Eu devo falar assim, nossa, Senhor, me perdoa, eu machuquei o seu coração. Sim. Né? Me perdoa, não devia ter falado isso, eu não devia ter pensado assim. Eu vou lá reconciliar com meu irmão. Por causa da tua graça eu vou fazer isso. Mas não é porque eu vou pro inferno. A gente vai ficando... Eu recebi tanto amor que eu tenho amor para dar. A gente vai ficando um pouco mais maduro, a gente vai entendendo. Né? A gente vai ficando um pouco mais maduro, a gente vai entendendo, né, Diego? Exatamente. É o processo. Muitas pessoas querem pular o processo, né? Amém? Vamos parar por aqui? Amém. Depois você me encontra na Bíblia, onde tem banco lá. O irmão que pecou vai pro banco. Ele me encontra lá e me mostra. A Bíblia que está sendo atualizada agora é banco. Nessa daí não. Nessa daí eles estão liberando tudo. É verdade, é verdade.
Essa aí É o é. contrário. Nas nossas igrejas não tem lógico, se a pessoa problema, que as estiver nossas é vivendo o cadeira. pecado e não quer parar com ele, não está reconhecendo, aí nós somos obrigados a ajudá-lo removendo de uma liderança, alguma coisa assim. Sim, mas Né? Mas aí é diferente, né? isso aí são exceções, né, Jeff? É por isso que nós temos princípios e não regras. Isso, princípios. Nós E devemos ter princípios a gente não bíblicos e negocia. da casa ao caso. Né? Princípio não negocia. É. Amém? Amém. Então vamos orar. Então vamos Aleluia. orar? Abençoa a gente aí. Amém. Pai, obrigado, 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 obrigado. 1 bilhão de obrigados pela tua É verdade, graça, Pai. perdão dos pecados, pela vida eterna que Jesus conquistou por nós na cruz. Obrigado por João Batista, que testemunhou que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Jesus Cristo é o Messias, porque ele viu o Espírito descer e permanecer. Obrigado, Senhor, porque hoje nós somos batizados por Jesus, Amém. o qual traz o Espírito para habitar em nós e ele permanece em nós. Obrigado por isso, Pai. Obrigado que a tua palavra é tão linda e que se a gente ler com calma, a gente vai ver muito mais do que a gente costuma. Pai, obrigado por esse momento junto, esse papo entre amigos. Obrigado pelo Rubão, pela vida dele, o ministério dele, a família dele. Meu Deus, obrigado, Pai, por aqueles que assistem, aqueles que vão assistir depois. Obrigado, porque o Senhor é um Deus tão bom, um Deus tão amigo, um Deus que, apesar de nós, nunca sai de perto de nós. Obrigado. Meu Deus, obrigado. No nome de Jesus, que abençoamos todas as vidas e pedimos que o Senhor dê uma semana maravilhosa na presença do Senhor, guiado pelo Senhor. No nome de Jesus, teu Filho amado, que oramos. Amém. Amém, amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos que ficaram conosco. Não esqueça, amanhã tem CETIC lá em Pirituba. Se você quiser participar, também pode usar aí as redes sociais, né? O Zoom, fala com o Jeff. E nós, Jundiaí, não voltamos ainda, né? Quarta-feira tem culto na igreja de Campo Limpo. Quinta-feira tem culto na igreja de Pirituba e Jundiaí. Pirituba é presencial e online, Jundiaí só online. Sexta-feira em São Mateus e sábado em Chá das Mulheres em Pirituba. Olha, gente, vem estar conosco. E domingo, culto, 9h30 da manhã, depois tem lá em Bom Retiro, depois tem em Pirituba, e vai que vai. Falta culto. Vem estar com a gente. Vou ler o versículo que o Alberto colocou para nós aí, para fechar com chave de ouro. Amém. E se pela graça sois salvos, né? Amém. Não é pelas obras, né? Foi a graça, né? Aleluia. Então, sem graça, não tem jeito, né? Amém. Aí chegou o Popó agora, nosso amigo. Popó, o filho dele foi fazer o curso de inglês lá com nossos irmãos, grande amigo. Isso. Tá com a gente. Estamos chegando no final, Popó. Um abraço. Abraço a todo mundo. Tchau, tchau.